Vem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora 11 horas e 13 minutos. 11 horas e 13 minutos. Viu? Hoje, dia 4 de agosto de 2017. Eu quero ler uma historiazinha aqui para vocês. Ok. Veja, ouça isso, por favor. Pelo menos um pedacinho eu quero ler. Em uma bela tarde de primavera, Vitor, um homem de aspecto elegante e informal, sentou-se naquela que era o seu banco, ou naquele que era o seu banco preferido, no maior parque daquela grande cidade. Ali, sentindo-se em paz, afrouxou o nó da gravata, apoiou seus pés descalços sobre um macio chão de trevos. Com 64 anos e uma vida cheia de realizações, Vitor gostava especialmente daquele lugar. Mas esta tarde seria diferente das outras, pois algo inesperado estava para acontecer. Aproximando-se do mesmo banco, com a intenção de se sentar, apareceu um outro homem, também com 60 anos, chamado Davi. Ele tinha um ar cansado e até mesmo abatido. Percebia-se nele uma pessoa triste, embora conservasse à sua maneira um certo ar de dignidade. Davi estava passando por grandes dificuldades naquele momento. Na verdade, há anos que as coisas não iam bem para ele. Davi sentou-se ao lado de Vitor e seus olhares se cruzaram. O estranho foi que tanto um quanto o outro, ao mesmo tempo, pensaram que algum vínculo os unia. Algo conhecido e longínquo, mas intimamente familiar. Você é o Vitor? Perguntou Davi com respeito. E você é o Davi? Respondeu Vitor. Já certo que reconhecia naquela pessoa um amigo. Não é possível. Não acredito. Depois de tanto tempo. E eles se levantaram, se abraçaram, soltaram uma grande risada. Vitor e Davi tinham sido amigos íntimos de infância, dos 2 aos 10 anos. Eram vizinhos no modesto bairro onde viveram os primeiros anos de sua vida. Te conheci por esses inconfundíveis olhos azuis, disse Vitor. E eu te conheci por esse olhar tão límpido e sincero que você tem. Há 54 anos eu conheço e não mudou nada, respondeu Davi. Eles então compartilharam boas histórias de infância e lembraram lugares e pessoas que acreditavam ter esquecido. Até que Vitor, que via na cara de seu amigo uma sombra de tristeza, disse a ele: meu velho amigo, conte-me como foi sua vida. Davi encolheu os ombros e suspirou. Minha vida foi uma sucessão de erros. Por quê? Perguntou Vitor. Você deve lembrar que deixamos o bairro onde morávamos. Éramos vizinhos quando tínhamos 10 anos. Que desaparecemos e que nunca mais se ouviu falar de nós. O motivo foi que meu pai herdou uma enorme fortuna de um tio distante que não tinha descendentes. Fomos embora e sem dizer nada a ninguém. Meus pais não queriam que ninguém soubesse da sorte que tivemos. Mudamos de casa, de bairro, de vizinhos e de amigos. Foi naquele momento que você e eu perdemos os contatos. Mas então foi por isso, disse Vitor,
Sempre nos perguntamos o que teria acontecido. A fortuna era tão grande assim? Era assim. Além disso, parte importante do que herdamos foi uma grande empresa têxtil em pleno funcionamento e rica em recursos. Meu pai, inclusive, a fez crescer ainda mais. Quando morreu, eu assumi seu lugar à frente do empreendimento. Porém, tive muita falta de sorte. Tudo foi contra mim, contou Davi. O que aconteceu? Durante muito tempo, não fiz qualquer mudança, pois tudo ia mais ou menos bem. Porém, logo começaram a aparecer concorrentes por toda parte e as vendas caíram. Como nosso produto era o melhor, eu tinha a esperança que os clientes percebessem que os concorrentes não ofereciam a mesma qualidade que nós oferecíamos. Mas os clientes não entendiam de tecidos. Se entendessem de verdade, teriam se dado conta. Em vez disso, procuravam cada vez mais as novas marcas que iam aparecendo no mercado. Davi parou para tomar fôlego. Recordar tudo aquilo não era nada agradável. Vitor estava quieto, sem saber o que dizer. Perdi muito dinheiro, embora a empresa continuasse sobrevivendo. Tentei reduzir os custos de todas as maneiras, mas quanto mais eu os cortava, mais caíam as vendas. Estive a ponto de criar uma marca própria, mas não tive coragem. O mercado pedia marcas estrangeiras e isso me deixou no limite. Como último recurso, pensei em abrir uma cadeia de lojas próprias. Demorei a tomar uma decisão. E quando fiz, não era possível arcar com custos dos aluguéis com o pequeno faturamento que eu tinha. Comecei a atrasar no pagamento das contas e acabei tendo que vender os ativos que tinha, a fábrica, os terrenos, minha casa, todas as minhas propriedades. Tive tudo na mão. Tive tudo que quis e perdi tudo. A sorte nunca me acompanhou. O que você fez então? Perguntou Vitor. Nada. Davi respondeu. Não sabia o que fazer. Todas as pessoas que antes me elogiavam, agora me davam as costas. Fui de um emprego a outro, mas não me adaptei ou não conseguiram me entender. Houve um momento em que cheguei até a passar fome. Há mais de 15 anos vou sobrevivendo como posso, ganhando a vida com as gorjetas que consigo, levando recados e recebendo ajuda das boas pessoas que me conhecem no bairro modesto onde moro agora. A falta de sorte sempre esteve comigo. Como não tinha vontade de continuar falando, Davi então parou sua história e perguntou ao amigo de infância: e você? Como foi sua vida? Teve sorte? Vitor sorriu consigo mesmo. Como você deve lembrar, Davi, meus pais eram pobres, mais pobres do que os seus pais quando viviam no bairro. Minhas origens são humildes, você sabe muito bem. Muitas noites não tínhamos sequer o que comer. De vez em quando, sua mãe chegava até a nos levar alguma comida porque sabia que lá em casa as coisas iam mal. Como não pude ir ao colégio, estudei na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar com 10 anos, logo depois de vocês terem desaparecido misteriosamente. No início, lavei carros. Em seguida, trabalhei como mensageiro em um hotel. Mais tarde, consegui progredir
e fui porteiro de vários hotéis de luxos até que, com 22 anos, percebi que eu podia ter sorte se me dedicasse a isso. E o que aconteceu? Perguntou Davi. Com um empréstimo no banco e todas as minhas economias, comprei uma pequena fábrica que produzia bolsas de pelica e que estava a ponto de fechar. Como eu via todo tipo de bolsa nos restaurantes e nos luxuosos hotéis onde trabalhava, sabia do que as pessoas com dinheiro gostavam. Só precisava fazer o que tantas vezes tinha visto enquanto carregava as bagagens dos hóspedes. Do princípio, era eu mesmo que produzia e vendia os produtos. Trabalhei de noite e nos fins de semana. O primeiro ano foi muito bom e voltei a investir tudo que havia ganhado na compra de mais material e em viajar por todo o país para ver o que estava sendo fabricado em outros lugares. Precisava saber mais do que todo mundo sobre bolsas de pelica. Aprendi muito visitando as lojas e, sempre que possível, perguntava a todas as mulheres que via com bolsa o que elas gostavam e o que elas não gostavam em suas bolsas. Vitor, que se lembrava daqueles anos com verdadeira paixão, prosseguiu. As vendas foram crescendo. Durante 10 anos, continuei reinvestindo tudo que ganhava. Procurei oportunidades onde pensava que elas pudessem existir. A cada ano mudava os modelos das bolsas que vendiam mais. Elas nunca deixavam de ter uma novidade. Nunca esperei até o dia seguinte para resolver um problema da fábrica. Tinha problema, eu resolvia logo. Tentei ser o responsável por tudo que acontecia ao meu redor. Fui adquirindo pequenas fábricas, uma atrás da outra, até construir uma grande indústria. Finalmente, consegui criar um próspero negócio. A verdade é que não foi fácil, mas o resultado superou totalmente o que eu imaginei quando comecei tudo isso. Davi interrompeu o amigo, tentando diminuir a intensidade de seu último comentário e disse: Você não acha que, na verdade, tem muita sorte? Você acredita nisso? Você acha realmente que foi apenas sorte? Perguntou Vitor, surpreso. Não quis te ofender nem menosprezar o seu feito, respondeu Davi, constrangido. Mas acho difícil de acreditar que foi apenas você o responsável pelo seu sucesso. A sorte sorri a quem o destino caprichosamente escolhe. Para você ela sorriu. Para mim, não. Isso é tudo, caro amigo. Vitor ficou pensativo. Depois de um tempo, respondeu. Sabe, eu não herdei nenhuma grande fortuna, mas ganhei algo muito melhor do meu avô. Você conhece a diferença entre a sorte e a boa sorte, com maiúsculas? Vitor perguntou ao amigo Davi. Você conhece a diferença entre a sorte e a boa sorte? Não conheço, respondeu Davi sem mostrar interesse. Aprendi a diferença entre sorte e a boa sorte com uma fábula que meu avô costumava contar quando morava lá em casa. Sempre pensei, e continuo pensando, que essa história mudou minha vida. Acompanhou-me em momentos de medo, de dúvida, de incerteza, de confusão, e também nas horas de alegria, felicidade e gratidão. Graças a ela, decidi comprar a pequena fábrica com o resultado de 6 anos de muito esforço e com todas as minhas economias. Foi também essa história que influenciou outras importantes decisões que se revelaram cruciais na minha vida. Vitor continuou falando, enquanto Davi, com a cabeça afundada entre os ombros, olhava para o chão. Talvez, aos 64 anos, ninguém esteja mais a fim de ouvir histórias.
Mas nunca é tarde para escutar algo que possa ser útil, como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Se você quiser, eu posso te contar. Como Davi ficou quieto, Vitor foi em frente. E ele diz, é uma história que ajudou muitas pessoas. Não é só gente do mundo dos negócios, como empresários e profissionais de todos os ramos. As pessoas que aprenderam e aplicaram a diferença entre a simples sorte e a boa sorte conseguiram resultados excelentes nas empresas em que trabalhavam. Para outras, ela serviu até mesmo para encontrarem o amor. Foi útil também a esportistas, artistas, cientistas e pesquisadores. E lhe digo isso porque pude observar em primeira mão. Tenho 64 anos e constatei o efeito dessa lenda na vida de muitas pessoas. Mais animado e talvez movido pela curiosidade, Davi finalmente falou. Está bom, então conte-me. Qual é a diferença entre a sorte e a boa sorte? Vitor refletiu antes de responder. Quando sua família recebeu a herança, vocês tiveram sorte. Essa sorte, porém, não dependeu de vocês mesmos. Por isso não durou muito. Só houve um pouco de sorte e é por esse motivo que agora você não tem nada. Eu, ao contrário, me dediquei a criar a sorte. A sorte sozinha não depende de você. A boa sorte depende unicamente de você. Ela é que é a verdadeira. Me arrisco até a dizer que a primeira simplesmente não existe. Que sorte não existe. Mas a boa sorte somos nós quem a criamos. Uau! Davi não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me dizendo que a sorte não existe? Bem, digamos que sim, que ela exista, mas é tão improvável que ela aconteça especialmente a você ou a qualquer outra pessoa. E mesmo que aconteça, não dura muito. É passageira. Você sabia que quase 90% das pessoas que acertam na loteria não demoram mais de 10 anos para se arruinar ou voltar a estar como antes? A boa sorte, ao contrário, é possível desde que você se dedique a ela. É por isso que é chamada de boa sorte. Porque é boa. É de verdade. Por que é de verdade? Qual é a diferença? Insistiu Davi, que começava a se sentir intrigado com as palavras do amigo. Ponto. Duas histórias, dois homens. Dois homens que foram separados quando crianças. Juntamente com o pai, se tornara herdeiro de um império, de uma fábrica têxtil, fábrica de tecidos, e que depois o pai assumiu, multiplicou os bens, e quando ele assumiu, ele simplesmente parou no tempo. Outros concorrentes começaram a surgir, com qualidade de tecido menor, mas ele não inovava, ele não buscava o mercado, ele não criava as pontes, ele não criava as oportunidades. Pensou em abrir franquias ou criar a própria marca, mas sempre pensava, mas não fazia, sempre demorava a agir. Os anos passavam, não agia, não decidia, e foi se enrolando, se endividando, e foi vendendo os bens para pagar as dívidas, até que ao final ficou sem nada, e nos últimos 15 anos, vivendo praticamente de favor, recebendo
gorjeta aqui e ali, fazendo um favor para um e outro e ganhando alguma coisinha para a sobrevivência. 54 anos depois, ele, numa praça, ele encontra o amigo da infância, que ao contrário dele não teve essa sorte. Uma família muito carente, muito pobre, com muitas necessidades. Ele aprendeu desde cedo que tinha que trabalhar muito. E ele aprendeu a buscar as oportunidades. Ele aprendeu a criar as oportunidades. E por fim ele foi trabalhar num hotel. E depois se tornou porteiro. E ele via as pessoas ricas, as mulheres com belíssimas bolsas. E ele que trabalhava muito, que guardava, que fazia sobrar, foi juntando economias em 6 anos. Levantou um empréstimo no banco e comprou uma fábrica de bolsa de pelica que estava fechando, que estava quebrando. Comprou baratinho e meteu as caras. E começou a trabalhar dia e noite sem parar, sendo altamente responsável por tudo que acontecia ali, criando oportunidades, fazendo contatos, fazendo pontes. Ele fabricava, ele vendia. Estava sempre disposto a descobrir novidades. Começou a viajar para conhecer outras bolsas, para trazer os modelos e criar as suas. Começou a inovar. Chegava ao ponto de encontrar as mulheres e perguntar que tipo de bolsa elas gostavam, o que era interessante, ouvindo a opinião do cliente. Foi prosperando, comprando uma fábrica, pequena fábrica, outra, até montar uma indústria. E quando ele encontra esse amigo, um diz: a sorte não sorriu para mim. Eu não tenho sorte. Isso é, cai no colo dele, do Davi, aqui chamado de Davi, toda uma riqueza, muitos bens, e que ele mesmo jogou tudo fora. E depois diz que não tinha sorte. Seu amigo Vitor não teve nenhuma oportunidade na vida, mas aprendeu desde cedo com seu avô, que contava uma fábula sobre a boa sorte. E ele aprendeu que a boa sorte somos nós quem fazemos. Somos nós. E que, na verdade, sorte não existe. Mas a boa sorte existe. Somos nós quem fazemos. Somos nós. Desde que tomemos a decisão de assumir a responsabilidade pela nossa vida. Desde que a gente pare de culpar os outros. Você já viu que as pessoas que não se esforçam, que não enfrentam os problemas de frente, elas ficam sempre culpando os outros. Elas ficam responsabilizando o governo, responsabilizando a corrupção, elas ficam culpando os ricos. Elas culpam tudo e todos. Elas não fazem a oportunidade. Você já notou isso? Hein? E elas ficam dizendo: eu não tenho sorte. Pouco tempo eu li algo sobre a vida de Pelé, o atleta do século, onde ele confidenciou que enquanto os amigos, colegas de futebol, os jogadores de futebol ficavam jogando cartas, brincando com uma coisa ou outra, ele ficava num canto parado, mentalizando as jogadas que faria. Ele ficava na sua mente preparando quais jogadas faria, como é que ele iria agir em cada lance.
criando na sua mente as jogadas. Por isso surgiram tantos lances geniais e ele se tornou o atleta do século, o homem dos mais de 1000 gols, o melhor atleta do mundo. Muito treino, muito esforço. Mas enquanto você ficar aí, esperando a sorte bater, esperando a ajuda do político, esperando uma Bolsa Família, esperando que alguém vá bater na sua porta, a sorte não vai chegar, mas você pode criar a boa sorte. Isso se aplica a tudo, se aplica aos estudos, se aplica à vida profissional, se aplica ao seu casamento, se aplica à sua vida como um todo. Sorte e boa sorte. A sorte não existe. Porque muita gente, com tudo na mão, joga tudo fora e diz que não teve sorte. E muita gente, sem nada na mão, faz as oportunidades. Que Deus te abençoe. Que você possa criar a boa sorte. Um abraço.